Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Orlando, passando aqui mais uma vez, né? Hoje eu quero tratar de um assunto polêmico, né, no meio de nós cristãos, né? Muitos já estão aptos sobre este assunto, né? Mas eu quero tentar passar aqui de um modo simples, né? De que todos possam entender, né? Muitos que ainda não estão adeptos à, à transferência de unção, né? Muitos creem, muitos não creem, né? Vamos aqui ler alguns textos, né? Tentar repassar aquilo que temos aprendido no decorrer dos anos, né? E eu particularmente não acreditava há, há uns anos atrás, né? Até eu receber os dons do Senhor, Espírito Santo, por intermédio, né, da oração de homens e mulheres de Deus, né, que carregavam aí a unção, sempre o Espírito Santo, né? E eu recebi pela misericórdia do Senhor, né? Ele que concede os dons, né? A gente apenas ora para que é como se fosse uma intercessão, né? Para que as pessoas possam receber do mesmo dom que o Senhor derramou sobre a nossa vida, né? Então vamos lá citar aqui em alguns textos da palavra de Deus, né? Sem mais delonga, né? Porque é um assunto discutível, né? É um assunto que vamos ler primeiro aqui Deuteronômio, Deuteronômio 34, versículo que eu gosto muito. Deuteronômio 34, verso de número 9, né? Que fala de Moisés e Josué, né? Deuteronômio 34, verso de número 9, fala assim, irmãos. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, de fato, aqui temos dentro da palavra de Deus, né, Deuteronômio 34, verso número 9, enfim, há inúmeras passagens, né, também no livro de Segunda Reis também encontramos Elias, né, e Eliseu também, e de fato receberam ali a porção dobrada da mesma unção, né, a palavra de Deus vai dizer, a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, pousou-se ali sobre a vida de Eliseu, né? Lembra-se também na palavra de São Jesus, Paulo e Timóteo também, né? Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler aqui também, né? Paulo e Timóteo aqui, um texto bem conhecido. Se encontra em 2 Timóteo 1:6. Olha só o que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 6. Vai dizer abertamente assim, Paulo escrevendo para Timóteo. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Vamos ressaltar aqui, mediante, né? Torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, de fato, aqui, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo para despertar o dom, né, que Deus deu por intermédio
dele, né, para Timóteo, né? A Bíblia não relata qual é este dom, é, mas deve ser algum dom aí tremendo, né? Que se encontra no é, livro de Coríntios, 1 Coríntios 12, né, quando o apóstolo Paulo ele fala para os coríntios acerca dos dons espirituais, para que as pessoas não possam ser ali ignorantes, né, para buscar os melhores dons, para o crescimento da obra de Deus, para exortar a igreja. E eu vou falando e vou citando os versículos aqui, vou citando os versículos e vou falando aqui os versículos, né? Então vamos lá para 1 Coríntios 12, vai assim, vai dizer assim, irmãos, o primeiro versículo, 1 Coríntios 12, você que está vendo este vídeo aí, você pode ler também e ver com seus próprios olhos, né? Pedir a interpretação do Espírito Santo de Deus, ele vai dizer para você, né? Por intermédio da palavra dele. Eu creio que a maior revelação é a palavra do Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Então, temos que ir para a Bíblia, como tratamos de um assunto polêmico como este, né? Então diz assim a palavra de Deus. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Você sabe que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, né? Tá falando dos ídolos mudos, né? Tá falando de os ídolos que quando alguns de nós no passado adorávamos, né? Sem conhecer a presença de Deus. E no 3 aqui, vai dizer assim, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Isso aqui é uma Bíblia atualizada, né, para os dias de hoje. E versículo 4 vai dizer assim, há diversidade, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele vai continuar dizendo aqui, fala assim, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, ele é o mesmo. E há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, ou opera tudo em todos, depende da tradução que você está lendo aí. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que há diferentes tipos de manifestações dos dons do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes a gente até peca dizendo, né, ou até mesmo pensando ali que alguma manifestação do Espírito Santo de Deus, como muitas das vezes não é da forma que a gente conhece, né, não é da forma que a gente vê aquilo, né? E a gente pensa que pode ser algo maligno, algo das trevas, sim. Algumas coisas pode ser também, mas buscar também o discernimento do espírito, né, dos espíritos, né? E não ficar ali com aquela mente cauterizada, religiosa, pensando que o Espírito Santo de Deus ele está sujeito a nós, né? Pelo contrário, nós que estamos sujeitos ao Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas querem colocar Deus numa caixinha ali, faz um grupinho, né? E abre um ministério ali, focado naquelas coisas e criticando, é, as pessoas que têm os dons do Espírito Santo de Deus, né? Por quê? Porque não falta conhecimento, né? Falta abrir a tua mente para entender o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Eu creio em milagres, eu creio em revelação e busco também aquilo que eu não entendo. Eu busco dentro da palavra de Deus, que a palavra de Deus fala, analisai as escrituras, né? Analisar as escrituras. Você tem que analisar e entender as escrituras do Senhor Jesus Cristo. Então, continuando no 7, fala assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, né? Um dos primeiros dons aqui, palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E muitos dizem que é dom de revelação,
E o Senhor, às vezes, por um período de tempo, ele mostra ali algo a respeito das pessoas, né? Vai depender aí da forma que o Espírito de Deus vai atuar na pessoa. Esse dom pode vir de forma diferente. E a palavra de sabedoria vem também de uma forma diferente, não é da mesma forma em todas as pessoas. Isso que eu quero tentar falar. E a outra, a fé, pelos meus espíritos. A fé aqui, eu lembro muito do apóstolo Pedro, né? Pedro ali tinha esse dom da fé tremendo. Se vocês for ler no Ato dos Apóstolos, aquele homem sendo usado pelo Espírito de Deus, pela fé ali, ele orou ali, e Tabita, né, que era uma apóstola do São Jesus, ela tinha falecido, ele subiu ali em um lugar alto onde colocaram o corpo dela e orou ali com a fé que ele tinha, e ela ressuscitou para a honra e glória de São Jesus Cristo. Então, Pedro tinha o dom da fé, né? A Bíblia é clara em mostrar coisas tremendas sobre os discípulos de Deus. Eles tinham os dons do Espírito Santo de Deus. E no 9 vai dizer, a outra a fé, pelo meu espírito, né? Que Pedro tinha, e há outros dons de curar, pelo único Espírito. Eu creio que ali quase todos os discípulos de Jesus tinham, né? Pela manifestação que vemos dentro da palavra de Deus, eles tinham os dons do Espírito Santo de Deus, né? Para realizar as obras e o próprio Cristo realizou, né? Que ele mesmo diz na tua palavra: se creres, né, farás obras maiores, porque eu vou para o Pai. Então Jesus deu o exemplo que no nome dele, pela fé, a gente iria fazer milagres, né? E disse assim também: e a outro o poder para operar milagres, né? Muitas vão dizer, muitas outras traduções, é dom de maravilhas, né? Operar milagres ou maravilhas, que é outro dom também é tremendo, né? Como todos os outros. E o dom de milagres ali sendo ativado pela unção do Espírito Santo de Deus. Mais na frente irei falar sobre isso também. Você pode ter todos os dons, todos os 9 dons, mas se não tiver é, na unção do Espírito Santo de Deus, não souber fazer da maneira certa, você vai morrer com estes dons e não vai usá-los para crescimento da igreja, para crescimento da obra de Deus, para expandir a obra de Deus nos 4 cantos da terra. Então, é isso que eu quero passar aqui neste pequeno vídeo. Estou gravando, né, para tentar passar um pouco de algo que eu tenho aprendido no decorrer dos anos. Hum, olha só. E o outro, a profecia, né? A profecia, a pessoa não precisa ser profeta para profetizar, né? Porque o Espírito Santo de Deus ele usa a pessoa em profecias para passar recados para a igreja, acontecimentos do futuro, coisas que já passaram, para cumprimento das Escrituras. E a outro, o discernimento de espíritos, que eu tinha falado no começo, né? Buscar o discernimento do espírito para que você não caia em heresia também, para que você não caia em heresia, para que ninguém engane você, né? Para que ninguém tente dizer que é o Espírito Santo que está fazendo algo ali. Na verdade, não é o Espírito Santo, né? Pode ser outro espírito ali, espírito das trevas, tentando passar pelo Espírito Santo de Deus, né? Que o inimigo também, ele tenta imitar a Deus, ele tenta imitar as obras do Senhor Espírito Santo de Deus. Então, buscar ali este dom maravilhoso que é o discernimento de espíritos, né? E a outro, a variedade de línguas, né? Que eu costumo dizer aqui que essa variedade de línguas, ela pode ser inglês, francês, né? Ou até mesmo linguagem de anjos, como o apóstolo Paulo mesmo disse, que falava em língua mais do que todas as pessoas daquela época, né? Mas que ele queria falar no próprio idioma para que eles pudessem entender. E ainda outra, a interpretação dessas línguas, né? Que se você ora bem, o teu espírito vai bem, ou seja, se você ora em línguas estranhas,
é, você está orando ao próprio Deus, né? Costumo dizer que a língua estranha ali você vai falar um pouco no alto. Muitos usam este dom, né, para às vezes se mostrar que é batizado com o Espírito Santo de Deus, né? Mas muitas das vezes o Espírito toma também a pessoa, e a pessoa ali, ela começa a falar línguas estranhas, mas que haja intérprete, né? Paulo ele vai dizer para a igreja de Corinto que haja intérprete, né? É tremendo, a palavra de Deus ela é tremenda, a unção de Deus, e quero falar, ressaltar aqui, e todos estes dons que eu disse aí, 1 Coríntios 12, você crê que um homem ou uma mulher de Deus orar por você humildemente, né, você vai receber todos os dons do Espírito Santo de Deus. E tem três maneiras de você receber os dons do Espírito Santo de Deus. A primeira é buscando mesmo, né, do próprio Deus, buscando o próprio Espírito Santo de Deus. Com o decorrer do tempo, essa intimidade, você vai receber os dons do Espírito Santo de Deus. Mas Deus, ele deu outros caminhos também, né? Que é caminhar junto com um homem ou mulher de Deus, honrando ele ali, ou ela, honrando esta unção. E foi o que Eliseu fez com Elias, né? Honrou a unção de Deus, honrou a unção que estava sobre ele. E quando Elias subiu, em um redemoinho, né, vieram os carros de fogo ali, e Elias subiu no redemoinho, e Eliseu pegou a capa de Elias e bateu ali sobre o Jordão e disse: Onde está o Deus de Elias? O Jordão se abriu em ambas as partes. Ele recebeu naquele momento a unção pela honra. Então tem este caminho também. E o outro caminho é a oração, né? A pessoa ora por você e vai pedir a Deus, Deus, dá ele o mesmo dom que eu tenho, né? Para que... E vai dizendo ali as manifestações que ele tem, ou que ela tem. E pela fé, se for da vontade do Espírito Santo, a pessoa vai receber. Se for da vontade de Deus, a pessoa vai receber os dons de Deus. Então, é isso que eu quero falar para você. Abra tua mente, busca os melhores dons, né? Busca a presença do Espírito Santo de Deus. Você vai ser usado por Deus para curar, para fazer milagres, para o crescimento da obra de Deus. Pastor Orlando aqui deixando mais uma vez uma mensagem de fé, mais um pequeno ensinamento, né? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus.